E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratan Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa caminhada com o Docker. Lembrando que as aulas têm um foco exclusivo de oferecer um material de apoio para os alunos que cursam a disciplina de implantação de servidor do curso Bacharel em Sistema de Informação do Instituto Federal, campus Votuporanga. E em nenhum momento a gente tem a pretensão de ser aí um curso completo, uma solução total para o aprendizado de Docker. Por isso, sempre na descrição eu vou deixar aí alguns links para auxiliar vocês no crescimento e no aprendizado e aprofundamento do Docker. Na aula de hoje a gente vai continuar com as manipulações com o Docker, e eu vou apresentar algumas outras funcionalidades e vou colocar alguns containers em execução para mostrar realmente eles funcionando e sendo acessados. Bora para a aula? Então, ó, o que eu tenho? De cara, eu vou deixar aqui para vocês, ó, o IP da máquina virtual, que é o 92.168.1.102, mostrando que não tem nada em execução lá dentro da nossa VM, né, do nosso Ubuntu. Deixa eu até sair daqui. Rodando aqui, então, ó, ifconfig é o nosso 92.168.1.102. Então, não tem nada rodando lá nesse momento. O que a gente vai fazer? Nós vamos executar um container e eu vou mostrar o que é cada um dos comandos, cada um dos parâmetros que eu vou colocando aqui. E eu vou tentar, para sintetizar a aula, colocar o máximo de coisas possíveis em um comando só, explicando cada um, para eu não precisar ficar repetindo cada hora com um comando ou com com algum parâmetro, beleza? Docker container run, até aqui nenhuma novidade. Só que eu sempre falei, né, que quando a gente gera um container, quando a gente executa um container, se a gente não der um nome para ele, o Docker vai dar um nome aleatório. Então, para isso, nesse container a gente já vai dar um nome para ele. Para a gente poder dar um nome, eu vou chamar uma flag, que é a flag --name, e aí eu passo o nome que eu quero para esse container. Como eu vou trabalhar já aqui mapeando porta, então eu vou falar que esse cara vai ter o nome do serviço, traço, porta, para eu identificar que é o container onde eu mapeei porta. Ou simplesmente só mapeei porta. Então ele vai ser um Apache 2 traço porta, ok? Então esse é o nome do container. O que mais que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e eu vou mapear a porta 80. Então, quando eu estou aqui, né, para quem já está mais acostumado a trabalhar com acesso local ou remoto a servidores web, eu estou aqui acessando ou tentando acessar um recurso via navegador da minha máquina virtual. Quando eu faço essa requisição, né, via o protocolo HTTP, ele vai diretamente para a porta 80. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar, ó, pegue a porta 80 da minha máquina virtual e aponte e mapeie para a porta 80 de dentro do container. Ou seja, a hora que eu acessar aquele IP, ele vai bater na porta 80 da máquina virtual e encaminhar para a porta 80 do container em execução lá dentro. O que eu vou fazer também? Vou pedir para que esse container, após a execução dele, ele libere o meu terminal, ele libere o prompt aqui para eu poder continuar executando. Eu não vou falar muito aqui nessa aula sobre o Docker Hub, mas todas as imagens, né, todos os nomes que eu colocar aqui no final, são nomes baseados em imagens já criadas que existem lá nos repositórios. Então, esse cara aqui, ele vai ser o nosso Apache 2. Então, é um Apache 2 baseado no meu Ubuntu. Quando eu rodo ele, né, óbvio que eu já fiz o teste nele aqui, ele vai até o Docker Hub, faz o download e sobe o container. Docker container ls. Tá lá o container rodando. Agora ele aparece, né, um pouco mais de informações. Ele aparece que o comando não é mais um /sh, um /bin/sh, /bin/bash. Ele fala que o que está em execução, né, em primeiro plano aqui, é o Apache 2.
E ele fala também que qualquer requisição da porta 80 será encaminhado para a porta 80. E a gente já tem o nome do nosso container, que é Apache 2. Se eu vier aqui no meu navegador e recarregar, notem que ele já traz a página padrão do Apache. Por quê? Porque agora ele já está acessando o meu servidor web que está em execução dentro do container. Mas, para a gente testar isso, para eu provar isso para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no container e vou fazer uma alteração nesse arquivo HTML aqui, para que vocês vejam que é o mesmo arquivo. Docker container. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, vou me conectar àquele container, né? Eu vou fazer um attach nesse container. Para eu fazer isso, então, eu preciso docker container, comando, e o nome do meu container. Porém, quando eu faço isso, ele vai diretamente para o daemon, para o processo que está em execução ali naquele container, que é o próprio Apache. Então, se eu fizer o seguinte, se eu tirar ele de lado aqui, né? E der um F5 aqui na minha página, olha só o que vai acontecer. Ele vai fazer uma requisição e me retornar o log de acesso. Por quê? Porque eu não fiz uma conexão, né? Eu não me liguei ao container liberando para mim um terminal interativo, um terminal para eu poder utilizar como a gente fez na última aula, certo? Então eu dou um Ctrl C, saio dele ali, faço a mesma coisa agora, porém, o que eu quero fazer? Eu quero executar um processo novo dentro do meu container. Então, para eu executar, eu vou dar um docker container exec -it. E o que eu vou fazer? Eu preciso saber qual é o processo que eu quero executar. Então, o processo que eu vou executar lá é um bin bash. Então, de novo, docker container, ou seja, eu estou chamando o docker na função de container, executando um comando, que é o comando bin bash, trazendo para mim um terminal interativo. Agora eu tenho o acesso ao meu container. Se eu entrar na pasta onde tem lá os arquivos, né, a pasta padrão do Apache, eu tenho então aqui o meu arquivo HTML, que é o arquivo lá que está aparecendo lá no Apache. Eu vou fazer um processinho aqui, só para a gente deixar isso bem rápido, ok? mv index para index. Então, o index 1, o que ele vai ser? O index 1 vai ser o novo nome do meu arquivo index. Se eu voltar lá, eu não tenho mais a minha página rodando aqui com o index e eu tenho meu index 1 aparecendo aqui na listagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para que a mensagem Olá Mundo ele não está indo acento, vou deixar só assim. O Olá Mundo seja encaminhado para dentro do meu index.html. Nesse momento, ele cria um index HTML com a mensagem Olá Mundo. E agora, o Olá Mundo está aqui. Com isso, eu provo que eu estou dentro do container, o meu servidor está rodando e os meus arquivos que estão dentro do container estão sendo acessados via navegador. Meu servidor web está rodando diretamente em um Docker, diretamente em um container, com o mínimo de recursos possível. Beleza até aqui? Então vamos lá. Um segundo passo seria eu ter essas informações dentro do meu próprio dentro da minha própria máquina ou da minha própria máquina virtual ou diretamente no meu servidor em nuvem, para que eu pudesse fazer ali backup, para que eu pudesse fazer alterações diretas sem precisar ficar me conectando toda hora dentro do meu container.
Para isso, então, eu preciso fazer agora um mapeamento de volume. O que eu vou fazer? Eu vou atrelar a minha pasta da minha própria máquina à pasta que está lá dentro do meu container. Vamos ver como é que é isso na prática. Docker container run --name. E agora ele vai chamar Apache 2 volume. Eu vou fazer a mesma coisa da porta 80 para a porta 80. Só que agora eu preciso falar quem é o meu volume, que vai ser o próprio ponto, né? A própria pasta que eu estou aqui. E eu vou mandar isso. Vou até pôr uma barrinha aqui para ficar mais visível. E eu vou mandar isso, rodar isso, né? Com o meu Ubuntu Apache 2. Quando eu fizer isso, ele vai dar um erro. Por que esse erro acontece? Porque já existe na minha máquina virtual alguém compartilhando a minha porta 80. Então eu não vou conseguir mapear na mesma máquina real que eu tô, né? Seja no meu servidor em nuvem, seja na minha máquina virtual, seja na minha máquina pessoal, compartilhar dois containers na mesma porta. Eu não consigo fazer isso. Então eu preciso trabalhar com portas diferentes ou fazer o stop de um container para subir o outro container, se obrigatoriamente eu tiver que usar a mesma porta. Nesse momento, se a gente olhar aqui, os containers, eles foram criados. Tanto o que está com a minha porta 80, quanto o outro que eu tentei usar a porta 80. Então tá aqui, ó, o Apache Volume ele foi criado, mas ele não entrou em execução. E o meu Apache 2 ele ainda está em execução. O que eu vou fazer? Eu vou apagar os dois, vou criar novamente da maneira correta, da maneira mais certinha para a gente entender. Então, Docker container rm -f Apache 2 volume e Apache 2 porta. Então, vou apagar os dois. Ou melhor, eu vou apagar só o volume. Só para depois vocês entenderem. Eu vou apagar só o volume. E aí, depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Apache 2 porta e vou só parar ele. Eu posso manter um container em execução, posso manter um container parado mesmo que eles compartilhem a mesma porta. Se ele está parado, ele não vai dar nenhum conflito. Então, ele parou ali. Só para nível aqui didático, o que eu vou fazer? mkdir, vou até colocar HTML, que é o nome da minha pasta. Ou melhor, vou colocar assim, site. Então, notem que eu tenho aqui uma pasta chamada site. Agora eu vou fazer docker container run --name apache 2 volume. Vou direcionar a minha porta 80 para a porta 80 e vou falar que o volume vai ser a pasta site. E vou jogar isso, né? Soltar, desatachar, né? Soltar do meu terminal, rodando aquela imagem lá do Ubuntu Apache. Então, nesse momento, ele já passou a entrar em execução. Se eu fizer agora aqui, ó, o que ele vai rodar? Ele vai rodar lá a minha pasta padrão ali do meu Apache. Só que tem um problema. Por que ele tá rodando o Apache e ele não tá pegando a minha pasta site? Porque quando a gente trabalha no Linux, a gente precisa entender caminhos. Então nós temos duas formas de observar caminhos, né, ou de mapear caminhos no Linux. Caminho relativo ou caminho absoluto. Quando a gente trabalha com o Windows, a nossa pasta padrão, né, a nossa pasta de sistema operacional, ela parte do C2 pontos. Quando eu parto usando o Linux para minha pasta padrão, eu vou usar o barra. Ou, se eu estiver dentro de uma estrutura de subpastas, eu preciso usar as características do Linux para apontar isso. Então, eu preciso que ele entenda qual é o caminho que eu vou executar e, assim como eu fiz
com a porta para onde que eu quero mapear esse cara. Então não basta só eu falar, ó, eu quero esse volume. Eu quero esse volume mapeado nesse lugar, beleza? Docker, container, só para a gente não bagunçar, rm, Apache 2, volume. Vou pôr aqui um "-f", para ele apagar o que já está criado. Então aqui, o que eu preciso fazer? Então eu preciso falar que eu vou estar na minha pasta desse lugar, né? Então, ponto é na pasta local, site. E para onde que eu vou? Pasta padrão do Apache, /var, /www, /html. Beleza? Então, sempre que a gente for pegar algo da nossa máquina e mapear para o container, eu preciso fazer essa ligação. Preciso fazer essa interação aqui. Rodei um outro container. Chegando aqui agora, ele vai falar para mim que a pasta está vazia. Por que a pasta está vazia? Porque realmente, se eu vier aqui e der um ls na minha pasta site, ela está vazia. Se eu criar, então, novamente aqui, um echo olá mundo da VM e direcionar isso para um arquivo que chama index.html, nesse momento, lá dentro nada, né? O burro não mandou no local certo. Então, se eu mandar para o local certo, ponto /site /index. Então, se eu mandar para o lugar certo, quando eu der um ls, vai aparecer o meu arquivo lá. E aí, agora, o arquivo aparece olá mundo VM. Certo? Então, só para entender aqui qual foi o erro, aqui eu mandei ele criar um index, mas eu não mandei ele dentro do local certo, né? Acabei de falar aqui da localização e acabei mandando ele para o lugar errado. Então, agora, com esse comando, olá mundo VM para dentro do local certo, ele é diretamente mapeado aqui para o nosso container. Beleza, pessoas? Então, é isso. A aula um pouquinho mais curta, ou mais ou menos do mesmo tamanho da última, né? Uns 20 minutinhos aí, só pra gente tentar elucidar algumas coisas. É interessante quando dá esses erros, né? Porque a gente vê que na execução a gente pode se confundir também, e é normal. A gente só precisa encontrar o que a gente errou e fazer o certo. Espero que não tenha ficado muito confuso, né? A gente falou sobre o nome, a gente falou sobre a porta, a gente falou sobre o volume, entrou com o exec, entrou com a taxa para ver, e executou aí um bash para vocês verem como gerenciar isso, ok? Espero que vocês estejam gostando das aulas. Não esqueçam de qualquer dúvida que vocês tiverem, deixar nos comentários, né? Ou mandar nas redes sociais. Não esquece de curtir, de se inscrever se estiver gostando das aulas, compartilhar com os colegas, porque lembrando, não só para os nossos alunos, esse material é interessante. Para uma pessoa que está iniciando a caminhada em Docker, pode ser que ele ajude. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau.